Olá, meus queridos amigos, concurseiras e concurseiras aqui do Dedicação Delta, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos, espero que a aula seja muito produtiva, nós revisaremos muitos conteúdos importantes, essenciais à sua aprovação, sobretudo quanto a esta matéria que é um pouco heterodoxa, né? É uma matéria interessante, mas no concurso público acaba tudo que fica meio chato, né? Mas aqui, na medida do possível, nós vamos tentar passar para vocês dicas valiosas e que te ajudem efetivamente no dia da sua prova e sem enrolação, tá? Antes de mais nada, peço a vocês que, por gentileza, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, tudo para receberem notificações a respeito de novos vídeos que estaremos lançando ainda no decorrer desta semana. Bom, vamos lá. A proposta é de que revisemos algumas questões aqui, uma maratona de questões para delegado de polícia de Minas Gerais. É um concurso tradicional que nós conhecemos, ou conhecíamos bem a banca, e agora nós tivemos uma invertida, não é? A FGV é responsável pela organização do concurso, mas o conteúdo programático em si, ele não se altera tanto, ele permaneceu com a mesma quantidade de questões, o mesmo conteúdo programático, a mesma quantidade de matérias, e a medicina legal sempre esteve no edital e, portanto, não é diferente das outras, né? Eu li o edital de vocês e nós temos lá as matérias clássicas de medicina legal, que vocês já estão cansados de saber, portanto, nós só vamos ajustar agora com a tratamento que é dado a essa matéria pela banca FGV. E aqui eu separei algumas questões dos últimos concursos, sobretudo aquele de delegado de polícia de Santa Catarina, de delegado do Amazonas e delegado de Rio Grande do Norte, que foram concursos organizados por esta banca. A FGV tem uma maneira peculiar de cobrar, ora com enunciados extensos, né, ora com alternativas que recheiam demais de conteúdo, é quase uma revisão inteira da matéria cada questão, porque a alternativa ela embola conceitos, troca conceitos e traz algumas características de cada parte da matéria. Isso é muito interessante. Separei 9 questões, vamos lá. A primeira delas, delegado de Polícia Civil de Santa Catarina. Lerei aqui o enunciado, mas peço que vocês aí deem uma pausa e tentem responder a questão, é importantíssimo isso, antes que eu me aprofunde em cada uma das alternativas. Pois bem, no dia 15/11/2023, Nina compareceu à Delegacia de Polícia de Joinville para obter informações sobre o andamento das investigações acerca do homicídio de sua irmã, Andressa, ocorrido no dia anterior. Na mesma ocasião, prestou declarações agregando informações valiosas para o inquérito policial, pois soube que Andressa, estagiária grávida, estaria grávida e teria desejado interromper a gestação em face do término do relacionamento com Fernando, suposto autor do crime. 5 dias depois, o delegado de polícia responsável pelo caso recebeu o laudo pericial com informações sobre a ausência do feto, mas com dilatação no colo do útero, restos de vilosidades coriais no cadáver de Andressa. Acerca dessas informações, é correto afirmar que, vamos lá, primeira alternativa, letra A, o delegado de polícia responsável pelas investigações não poderá formular quesitos complementares em eventual consulta médico-legal. Haja vista o encontro das vilosidades coriais que exaurem a pesquisa pelo aborto recente. Vejam vocês, como delegado de polícia, no bojo de um inquérito, de uma investigação iniciada pela uma notícia de fato criminoso e de crime de ação pública incondicionada, o delegado tem um dever de instaurar o inquérito. E nesse sentido, ele também tem o dever legal, é uma prova tarifária, vocês sabem muito bem disso, de requisitar o exame de corpo de delito. Nesse caso, para a averiguação de crimes afetos à dignidade sexual, crimes de aborto, crime de infanticídio. Esta é a gama inicial do delegado de polícia quando se depara com um caso semelhante a esse. E, portanto, quando a questão fala o delegado de polícia não poderá formular quesitos complementares, ela está errada nesse trecho aqui, justamente porque o delegado de polícia, ele inclusive tem um dever investigatório de formular tais quesitos suplementares e em caso de dúvida. E é interessante notar, aqui faço uma revisão de processo penal com vocês, que não existe nulidade formal por violação de procedimento no inquérito policial, justamente porque uma de suas características é a discricionariedade. E, portanto, o trâmite do inquérito ocorre de acordo com a vontade e a necessidade, oportunidade e conveniência do delegado de polícia, o que inclui a requisição ou a formulação de quesitos complementares. Letra B.
Ainda que haja necessidade de exames complementares, o perito médico legista não terá elementos para afirmar no laudo que se trata de aborto recente. É claro que há sim elementos, nós lemos aqui no enunciado, que há as vilosidades coriais e a dilatação do colo do útero, que é justamente aquela dilatação da base uterina no ventre da mulher, que justamente indica essa dilatação parto recente ou iminência de parto, e na ausência de feto dentro do útero de Andressa indica que o parto, portanto, é recente, porque ainda é dilatado o colo do útero. Não é? Então a alternativa está errada. Letra C. A presença de vilosidades coriais é indicativo de utilização de substância abortiva de origem química. A literatura não indica isso. A velocidade corial é apenas um dos indícios e sintomas, por assim dizer, do parto. Ela não envolve uma reação química causada por abortivo, tá? Letra D. Ainda que haja necessidade de exames complementares por meio de leitura do laudo pericial, o delegado de polícia já possui condições de nortear as investigações quanto à ocorrência de aborto recente. E aqui vejam o bom senso, né? O bom senso muitas vezes nos indica responder a questão certa e indicar a alternativa correta e, portanto, pontuar. A letra D é a questão de maior bom senso aqui, justamente porque sim, o delegado tem condição de nortear, inclusive formulando quesitos suplementares, como indica a letra A, para sanar eventual dúvida e dar continuidade à investigação. Portanto, a nossa resposta nessa aqui será a letra D. Muito bem. Letra E, para finalizar, não há diferença entre diagnóstico de aborto recente e aborto antigo, pois ambas são decorrentes da morte do concepto no interior do ventre materno. Pois bem, nós temos aqui o exemplo de dilatação do colo do útero. É um sinal de aborto recente, de parto recente. Portanto, há sim diferenciação entre parto recente e parto antigo. Passando aqui, ainda da Polícia Civil de Santa Catarina, FGV, lemos o enunciado aqui. No dia 5 de 11 de 2023, Miguel conduziu seu veículo automotor dentro da velocidade permitida em determinada via pública de Blumenau, quando, em certo momento, atingiu Jamílis. Pois bem, parem aqui para vocês responderem, hein? Não aguardem, não tentem responder aí, porque a dúvida se torna... a dúvida de vocês se torna muito mais aproveitada e proveitosa depois que eu der a explicação, se vocês tiverem feito a questão antes. Pois bem, continuando. Atingiu Jamílis, que atravessava a rua na faixa de pedestres, lesionando-a. Após o socorro médico, os envolvidos foram encaminhados até a delegacia de polícia para a lavratura do procedimento cabível. No mesmo dia, por ocasião da realização da perícia pertinente, ficou comprovado que Jamílis estava com uma equimose de coloração amarelada, no formato circular, na região pélvica, medindo cerca de 40 centímetros de diâmetro, além de apresentar fraturas cominutivas no terço médio do fêmur da perna esquerda, escoriações nos 2 cotovelos e uma lesão cortocontusa na região da glabela. Acerca das lesões constatadas em Jamílis, é correto afirmar que, olha que interessante, aproveitando para fazer um apanhado aqui, uma revisão breve do Código de Trânsito, sobretudo quanto a parte que trata dos crimes de trânsito. Aqui nós temos um sujeito que conduziu um veículo automotor. A direção perigosa, que não aconteceu no caso, pois aqui o enunciado é claro que o sujeito estava dirigindo com as cautelas dentro da velocidade adequada, enfim, mas a direção perigosa, ela é um crime de perigo concreto. Portanto, nós temos a disposição legal do artigo pertinente, que trata o sujeito que dirige perigosamente perto de escolas, multidão, lugar que tem habitação coletiva, enfim, gerará um crime de perigo concreto. Outra questão é, a lesão aqui é culposa. A lesão culposa no trânsito é crime também do Código de Trânsito. E como indica o enunciado que o sujeito foi encaminhado para a delegacia junto com a vítima, nós sabemos muito bem que lá será lavrado o TCO e aí ele não será imposta prisão em flagrante nem tampouco fiança. Uma isenção legal que traz o Código de Trânsito brasileiro, no caso de o sujeito preste o efetivo socorro e acompanhe, enfim, a vítima da lesão culposa no trânsito. Feita essa breve revisão, vamos às alternativas. Letra A, fratura cominutiva. São assim chamadas, pois apenas uma de suas partes fragmentadas é projetada para além de uma abertura da pele, razão pela qual também é compreendida como fratura incompleta. Olha a mistura de conceitos que nós temos aqui. A fratura cominutiva, nós sabemos que é aquela fratura quando o osso ele se esfarela, por assim dizer, ele se despedaça em pequenos fragmentos. Essa é a fratura cominativa. Nós temos muito isso em caso de
acidente ou suicídio ou homicídio de projeção do indivíduo da janela de um prédio, por exemplo, quando ele cai de uma altura considerável. O seu crânio tem aquela lesão chamada em saco de nós, que há a fragmentação em pequenos pedaços do osso da cabeça. Essa é uma fratura combinativa. E o enunciado tenta confundir ela com a fratura exposta, que é uma espécie de lesão em que o osso se projeta para fora da pele. E ainda dá um terceiro nome ao final, que é a fratura incompleta. A fratura incompleta é aquela rachadura, é a famosa, o que nós conhecemos como osso trincar, né? Efetivamente aquela rachadura mesmo que dá no osso. E uma peculiaridade interessante aqui é que nas crianças nós temos aquelas fraturas ósseas, conhecidas como fraturas em galho verde, que, dada a característica e consistência do osso da criança, quando ele se quebra, ele não racha, por assim dizer. A fratura como se fosse um galho verde mesmo. Quando ele ocorre a lesão óssea propriamente dita, o osso não se parte, não se quebra. Não é? É a chamada lesão em galho verde. Vale a pena dar uma conferida nesses conceitos. Vamos adiante, letra B. A lesão cortocontusa na glabela representa uma forma clássica do emprego de energia vulnerante de etiologia físico-química. Lembremos um ponto importantíssimo, as energias vulnerantes. Separo para vocês aqui, as mais importantes são a energia vulnerante mecânica, que engloba a lesão cortocontusa, o instrumento cortocontundente. Exemplo do machado, por exemplo, é um objeto que causa uma lesão cortocontusa por uma ação de mecanismo, ou melhor, uma ação mecânica, de energia vulnerante mecânica. Temos ainda a energia vulnerante física, que é o exemplo das termoses, geladuras, das correntes elétricas, né, que são pontos e conceitos importantíssimos que merecem, sim, o aprofundamento e a revisão pelo aluno, que aqui somente não serão aprofundados pela proposta de revisão de questões. As energias vulnerantes químicas, que são aquelas produzidas pelos ácidos, bases, os venenos, né? E as físico-químicas, que são as asfixias. E para lembrá-los, eu indico aqui uma espécie de mnemônico, né? Energias físico-químicas e asfixias. Físico-químicas, fixia, asfixia. Lembrem disso, que jamais esquecerão no dia da prova. Portanto, a alternativa B está errada justamente porque coloca uma energia não hábil a causar uma lesão cortocontusa. Energia física e química, asfixia, a lesão cortocontusa é causada por uma energia mecânica, de ordem mecânica. Letra C. A escoriação é representada pela literatura médico-legal como lesão em acordeão ou sanfona, com sangramento abundante, abertura estreita e de menor diâmetro de entrada comparado com o agente vulnerante. Vejam, novamente, confusão de conceitos que a questão traz para confundir o candidato. Escoriação é uma lesão oriunda de energia vulnerante mecânica, que causa justamente aquele arrancamento de tecido superficial da pele, que é chamado de epiderme, deixando assim a derme exposta, não é? Nós temos a classificação de lesões de rubefação, equimose, escoriação, até lesões com o osso aparente, que são, e a doutrina costuma trazer isso em graus, né? Tentemos decorar esses graus e assim não esqueceremos no dia da prova. Portanto, escoriação aqui é esse arrancamento de epiderme com amostragem da derme, nesse sentido, tornando-se a derme exposta. A lesão em acordeão ou em sanfona, vejam que é o nome dado pela literatura e pela doutrina de uma lesão causada por um instrumento pérfuro-cortante ou apenas perfurante, justamente porque se nós temos um instrumento perfurante ou pérfuro-cortante do tamanho dessa caneta, por exemplo, um punhal, eu posso lesionar uma pessoa introduzindo esse objeto no seu abdômen, e a lesão causada por ele pode ser eventualmente maior do que o próprio objeto, justamente porque é possível que eu introduza ele, usando a elasticidade da pele, eu aprofunde o ferimento. Este aprofundamento de ferimento causa a retração da pele, aquelas ondinhas da pele, né? Se nós apertarmos o nosso braço aqui, que é uma parte que tem mais tecido, nós veremos essas pequenas ondas que ficam na pele. É justamente o que caracteriza essa lesão em acordeão ou em sanfona. Lembre-se da sanfona, né? Que tem aquelas ondinhas também. Portanto, escoriação não causa uma lesão em acordeão e sanfona.
há sim o sangramento abundante na lesão em acordeão e sanfona, que é causado por um instrumento perfurante ou pérfuro cortante, não na escoriação. Escoriação pode ou não haver sangramento. Quanto à abertura estreita ou de menor diâmetro, é também uma característica de instrumentos perfurantes ou pérfuro-cortantes. Letra D. E a letra D, já lhes indico, os senhores já devem ter visto se tiverem tentado, é a alternativa correta para esta questão. A equimose percebida não guarda nexo de causalidade com o evento traumático referente ao acidente provocado. E aqui é muito interessante, nós temos a análise de tempo de lesão por coloração das mesmas. Isto é, uma equimose, que é o que nós conhecemos como roxo, né? Não vamos confundir com tratar essas lesões como o senso comum as trata. A equimose é o roxo, é aquela sufusão hemorrágica, aquele extravasamento de sangue interno ao tecido da pele que causa uma mancha roxa. O hematoma, por sua vez, tratado às vezes com sinônimo de roxo, é a criação de um bolsão de sangue que protubera na pele em cima de uma cavidade de tecidos onde não há osso por baixo. É uma espécie de bola de sangue, num português mais claro. E a bossa, prima dessas lesões, por assim dizer, é aquela protuberância também na pele, mas não por sangue, mas de característica sorosa, de uma espécie de pus, que acontece quando há uma cavidade ou uma planície óssea por baixo. Portanto, não confundamos isso aqui. Equimose, roxo, hematoma, bolsa de sangue sem osso, bossa, bolsa de pus, por assim dizer, com osso por baixo. E aqui, bom, vamos ao tempo das lesões, portanto. A lesão, a equimose, quando nós machucamos, né, e causa uma equimose, a primeira coloração dela é aquele avermelhado escuro, o verdadeiro roxo. Daí nós passamos por uma tendência de coloração mais avermelhada, passamos pelo azulado, pelo esverdeado e, por fim, temos o amarelado, que é o que a questão traz, que ela estava com uma lesão equimótica amarelada, ou seja, é o último grau de cura dessa lesão, por assim dizer, lá pelo 10º dia da lesão, o que impossibilita retira, portanto, o nexo causal dessa lesão com um acidente que foi causado no mesmo dia do exame. Letra E, para finalizarmos, a escoriação é representada pela literatura médico-legal como uma vasodilatação exclusivamente vital, causando eritema, que é uma mancha avermelhada, efêmera e fugaz. Novamente, confusão de conceitos. Escoriação, já expliquei aos senhores o que é, e o conceito explicado aqui nessa alternativa é o conceito de rubefação, que é uma vermelhidão, uma irritação na pele, e é exclusivamente vital, justamente porque o cadáver não tem essas reações. Vamos à próxima, questão 3, também de delegado de polícia de Santa Catarina. Acerca da cronotanagnose, a análise do tempo da morte, portanto, e dos fenômenos cadavéricos, é correto afirmar que letra A. Por ocasião de sua presença no local de crime, o delegado de polícia possui plenas condições de distinguir uma lesão que foi praticada, distinguir se uma lesão foi praticada em vida ou após a morte durante o período de TUS. Pessoal, muitas vezes o bom senso também nos auxilia a responder questões. Essa letra alternativa A é um dos exemplos do que o bom senso nos ajuda aqui. Justamente porque o delegado de polícia ele não tem pleníssimas condições, coisa nenhuma. O delegado de polícia é uma carreira, uma função jurídica, eminentemente jurídica, ele pode eventualmente ter esse conhecimento, mas isso não é requisito do cargo, portanto, é impossível falar que o delegado de polícia tem plenas condições de averiguar o tempo da morte ou se uma lesão foi causada em vida ou em morte. Letra B, sinais abióticos de morte pode ser dividido em imediatos, tardios consecutivos, podendo ser mencionados como exemplos a perda da consciência e resfriamento cadavérico, respectivamente. Exatamente, questão alternativa correta, letra B. Nós temos, pessoal, os fenômenos abióticos divididos justamente em imediatos e imediatos. Não é? Os imediatos são aqueles em que há uma possibilidade de morte, ele não é certeza de morte. E isso a questão própria traz o exemplo, a perda de consciência é uma pretensa ou aparente parada respiratória, porque nós temos situações em que o sujeito pode aparentar não estar respirando, mas na verdade ele está sim. E esse estado persistente de inconsciência justamente nos confunde bastante, por isso ele é considerado pela literatura e doutrina como fenômeno abiótico imediato. Você deve lembrar bem, e aqui lhe explico para que os senhores não esqueçam, o seu amigo, na chopada, comemorando a sua aprovação para delegado de polícia de Minas Gerais, ingere mais álcool do que o seu corpinho aguenta, não é? Causa
um excesso de álcool no organismo, de maneira que ele não consegue processar aquilo pelo seu órgão próprio, e, portanto, ele entra naquele famoso coma alcoólico, o amigo que você não sabe se está vivo, se está morto. Aquilo ali é um fenômeno abiótico imediato, por mais pesado que pareça, é verdade. Ele não sabe se está vivo, se está morto, mas parece que está respirando, então deixa ele ali, daqui a pouco passa. Se não passar, nós temos o quê? Os fenômenos abióticos mediatos, que são os posteriores, e aí sim nós teremos a certeza da morte. Dentre eles, nós temos o quarteto, né? Algor, livor, rigor e evaporação tegumentar, é a perda de água do cadáver, inclusive, a questão cita o resfriamento cadavérico. Portanto, nós temos o rigor mortis, que é o endurecimento do cadáver, lembremos que começa pelos membros superiores, mandíbula, e desce para os membros inferiores. O livor, que é o depósito de sangue nas partes de acordo, é claro, com a gravidade mais baixas do cadáver. Por exemplo, quando o cadáver está deitado na cama, o livor vai ficar concentrado ali nas suas costas, nádegas, pernas, a parte de trás das pernas, né? E o rigor, livor e algor mortis, que é justamente o resfriamento do cadáver, né? Quando ele tende a equilibrar a sua temperatura com a temperatura do meio. Não necessariamente ele ficará gelado, mas ele equilibrará a sua temperatura com a do meio. Se o meio tiver uma média de 25 graus, o cadáver tende a ficar com 25 graus também. E a evaporação tegumentar, que é justamente a perda de líquido do cadáver, que pode causar uma perda de peso também do cadáver. Para completarmos essas análises aqui, para analisarmos as outras alternativas, vejamos a letra C, que não vou marcá-la para não confundi-los. A autólise é um fenômeno cadavérico consecutivo que representa a tendência do cadáver em equilibrar sua temperatura com a do ambiente à sua volta. Olha a confusão de conceitos. A autólise é, sim, um dos sinais de certeza de morte. Portanto, é um fenômeno cadavérico, abiótico, mediato, consecutivo, posterior e destrutivo, né? Nós temos os fenômenos cadavéricos destrutivos, que evidentemente são certeza de morte, porque um sujeito vivo ele não se destrói da maneira como um cadáver se destrói, evidentemente. A autólise é um desses fenômenos, e é aquela autodestruição de suas células que ocorre a partir de seu interior, não é? E, portanto, nada tem a ver com resfriamento ou equilíbrio da temperatura do cadáver com o meio. Confusão de conceitos, questão errada. Letra D. A evaporação tegumentar, que eu mencionei, o fenômeno cadavérico transformativo destrutivo. Não é transformativo destrutivo, e aqui está o erro da questão. Justamente porque ele é apenas um fenômeno cadavérico mediato. Ele não é nem destrutivo, nem conservativo, né? Do destrutivo nós temos, por exemplo, a autólise citada, a putrefação citada, a maceração. E conservativo, nós temos a mumificação, a saponificação, dentre outros. Revisem esse tema que as bancas adoram cobrá-los. A parte que trata da morte, do tratamento, ou de como o que acontece efetivamente com o cadáver após a morte, é um tema muito cobrado e fácil, né, por assim dizer, de decorar. Letra E. Maceração séptica se difere da asséptica, pois, enquanto na primeira não há líquido contaminado, com ausência de putrefação, na segunda o líquido contaminado permite a decomposição do cadáver. Veja que há uma inversão de conceitos aqui na questão. Maceração séptica, o líquido é contaminado. E aqui dou exemplo de, por exemplo, os casos de afogamento, que o líquido de rios, mares, é contaminado por bactérias que uma vez entradas, por assim dizer, no interior do cadáver, causam a sua decomposição. A asséptica, por sua vez, é que não apresenta líquido contaminado, que é, por exemplo, a maceração do feto dentro do útero, quando ele morre dentro do útero, que causa aquele fenômeno, inclusive, que conhecemos como feto de pedra, e aí vale o estudo quanto a essa questão. Passemos aqui, ainda da Polícia Civil de Santa Catarina. No dia, lerei o enunciado, e parem e façam a questão, hein? Não se esqueçam. No dia 4 de 11 de 2023, Adelaide procurou a Delegacia da Mulher em cidade de Xanxerê para registrar a ocorrência de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, haja vista que parte de seu dedo indicador da mão direita foi necrosada em virtude de uma agressão praticada por Jonas, seu companheiro.
por ocasião de seu atendimento, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que abrange a região, para a realização dos procedimentos periciais pertinentes. Nesse sentido, levando-se em consideração a atuação do perito nos diversos ramos do direito, bem como a manifestação daqueles através dos documentos médicos legais, é correto afirmar que a perícia a ser realizada pelo ML é o exame de corpo de delito, através do perito médico legista, que irá detalhar as lesões existentes mediante descrição objetiva, cujo resultado será materializado por meio de um relatório médico legal. Muito bem, essa alternativa A já vamos marcar aqui como a correta. Vejam como é permeada também de bom senso aqui essa questão, ainda que a pessoa não saiba exatamente os conceitos aqui tratados, é possível que ela responda justamente quando ela compara essa primeira alternativa com as demais, que são tanto quanto claramente equivocadas, né? Portanto, é um médico legista, nós sabemos, exame de corpo de delito, nós sabemos, bom para revisarmos aí também a parte de processo penal, quanto à cadeia de custódia, as provas, enfim, os peritos propriamente ditos. Letra B. Adelaide deverá procurar o papiloscopista do Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina de modo a comprovar a necrose do dedo indicador da mão direita, cuja perícia gerará uma notificação compulsória do Instituto Médico Legal e servirá como exame de corpo de delito a ser juntado no inquérito policial. Veja que não faz sentido isso, veja a absurdidade da questão. O papiloscopista é aquele que colhe as impressões digitais. Ele será deveras útil na medicina legal, sobretudo para indicação, ou melhor, a identificação daqueles que, a princípio, não é possível identificar, seja por decomposição do cadáver, seja por alguma lesão no rosto que impossibilite a sua identificação, mas o papiloscopista, ainda que ele analise impressões digitais, ele não servirá para analisar um dedo necrosado. Isso é trabalho do médico legista a ser feito no exame de corpo de delito. Letra C. A perícia será realizada no ML é o exame de necrópsia. Necrópsia é um exame feito em cadáver, ela está viva. Apenas o seu dedo, por assim dizer, está morto. Não quer dizer que se o dedo estiver necrosado, que nela será realizada uma necrópsia. Né? Ela está viva. Portanto, novamente, o exame de corpo de delito. Bom, vamos à próxima, que essa nós já descartamos logo de início. Letra D. Adelaide deverá procurar o perito criminal do ML para que seja feito o exame pericial de local de crime que deverá ser concentrado nas respectivas lesões de sua mão, cujas constatações deverão ser redigidas no parecer médico legal juntada ao inquérito policial. Vejamos aqui, exame pericial no local de crime. Veja que como destoa do bom senso essa questão. Isso aqui, essa parte não merece nem maiores aprofundamentos, justamente porque não é no local do crime que se realizará um exame, justamente porque a lesão está com ela, né, por assim dizer. Ela carrega a lesão, que é o seu dedo necrosado. Letra E, a perícia a ser realizada no Instituto Geral de Perícia é o exame de corpo de delito, que será feito pelo perito médico legista de forma indireta, através de um prontuário, encaminhamento para o IML, tal. Ótimo. Exame de corpo de delito indireto. Veja como as questões estão interdisciplinares, mesclando questões de processo penal com questões médico-legais. O exame de corpo de delito será realizado, diz o CPP, de forma direta, portanto, sobre a fonte de prova, sobre a lesão propriamente dita, que é, no caso, o dedo necrosado da Adelaide. Nesse sentido, o exame indireto seria aquele exame por outros meios acessórios, como, por exemplo, uma fotografia, como, por exemplo, um vídeo, e diz ainda o Código de Processo Penal que a testemunha poderá supri-lo em caso de absoluta impossibilidade de realização do exame de corpo de delito direto. Jamais a confissão supri-lo-á. Lembrem-se disso. A prova testemunhal, no entanto, pode supri-lo. Próxima questão. Vamos agora lá para o norte do país, Rio Grande do Norte, delegado de Polícia Civil, FGV. Nos incêndios com grandes aglomerações em ambientes fechados, a causa da morte pode não ser ação térmica direta, no caso a queimadura aqui que ele está se referindo, mas a inalação de gases tóxicos, dentre os quais o mais importante nesses casos estamos tratando aqui de queimadas. O que produz a queimada ou incêndio? Gás carbônico. Portanto, nós estamos diante de uma asfixia, evidentemente. Inclusive, o tema asfixias é deveras importante, deve ser analisado, destrinchado e decorado, sobretudo questões peculiares, como é o caso de monóxido de carbono, que apesar de não estar naquele corpo central das asfixias, né, ele é uma
parte peculiar que as bancas adoram cobrar, justamente porque ele causa alguns fenômenos cadavéricos e de indicadores patognomônicos de asfixia diferentes daqueles que são causados em regra pelas demais asfixias. E um exemplo claro deles é a coloração rosácea na gengiva, na face e aquele aspecto de vida, diz a doutrina. Ao contrário das asfixias comuns, por exemplo, o enforcamento, o estrangulamento, a esganadura, o soterramento, que causam aquela máscara equimótica que é de uma coloração roxa escura, não é? Portanto, a alternativa A, já explicando aqui, demos a questão, alternativa A, asfixia por monóxido de carbono. Esses demais aqui, apesar de alguns deles causarem ou poderem causar asfixia, como é o sulfídrico e o sulfeto de hidrogênio, eles não decorrem de incêndios. Portanto, atenção ao enunciado da questão. Vamos à próxima, ainda no Rio Grande do Norte. Os fuzis, armas militares utilizadas pelo crime organizado, disparam projéteis de alta energia cinética em relação às características desses projéteis, é correto afirmar. Vejam a balística sendo tratada aqui e as lesões também por instrumento pérfuro contundente, que são os projéteis de arma de fogo, são cobradíssimos pelas bancas. Então, atenção, lembremos das lesões causadas antes, fazendo uma breve revisão aqui das lesões causadas pelo projétil de arma de fogo, lesão pérfuro contundente, que tem qual a característica? Você se lembra muito bem que é o anel de Fish, que é aquela orla de enxugo, orla de alimpadura, orla de enxugo, que também tem esse nome de orla de limpadura, são as sujidades que ficam na pele pela passagem do projétil pelo tecido epidérmico, a orla de escoriação, que é aquele arrancamento de tecidos que causa a lesão e o sangramento, e a orla de equimose, que é aquela, ao redor da lesão, nós temos aquele extravasamento de sangue interno aos tecidos e dá aquele aspecto de roxeado em volta da lesão. Mas vamos aqui à questão das balísticas de projéteis de arma de fogo. Portanto, os fuzis em regra, 556, 762, os senhores conhecem muito bem, são projéteis chamados supersônicos, que aqueles que viajam acima de 600 metros por segundo, acima da velocidade do som. E, portanto, letra A, mantém a sua estabilidade a partir dos 100 metros. Justamente são projéteis de longo alcance, então já lhes respondo que é a letra A. Se mantém estável a partir dos 100 metros. Letra B, pela sua alta velocidade, mantém-se íntegros quando retirados do cadáver. Não, a alta velocidade não se confunde com integridade dele, justamente porque esses projéteis, por terem alta velocidade, têm comumente um peso de projétil menor do que os projéteis de pistola, que são projéteis de baixa velocidade. Portanto, se nós pegarmos o diâmetro, por exemplo, de um 556, ele tem um diâmetro de um calibre 22. É uma munição, um projétil estreito, fino e leve. Não é? E, portanto, ele, ao contrário do que indica a alternativa, ele se deforma muito mais facilmente. O seu potencial lesivo está na sua velocidade. Pois lembremos que a velocidade no cálculo de energia cinética do projétil de arma de fogo, ela é ao quadrado. Portanto, sendo a velocidade ao quadrado, quando nós aumentamos a velocidade, ainda que permanecemos com uma massa de projétil igual ou menor, aquele projétil terá maior potencial danoso e lesivo ao corpo humano. Portanto, não errada está a alternativa B. Letra C, por terem ponta afilada, os orifícios de entrada são sempre de pequeno diâmetro. Cuidado com os termos sempre, exclusivamente, via de regra, 99% das vezes, quando a questão tiver um sempre, um exclusivamente ou nunca, essa questão está errada, tá, pessoal? E aqui eu tinha até lido antes ponta afiada, eles não têm ponta afiada de fato, ela é afilada, que ela é em formato cônico, né, mais estreito, mas nem sempre os seus orifícios de entrada serão de pequeno diâmetro. Letra D agora. Pela sua alta velocidade, não permitem realizar exame de microcomparação balística. A alta velocidade aqui nada tem a ver com a realização ou não deste exame. Desde que se ache o projétil, que evidentemente estará deformado após o atingimento do seu alvo, é possível sim analisá-lo microscopicamente e fazer quaisquer perícias que se queira. Letra E. Por possuírem revestimento metálico, não costumam se fazer fragmentar. Pessoal, e aqui uma dica apenas, né? A gente da área policial, a gente
eu pelo menos gosto, e você também da área policial deveria se interessar por isso, o projeto de arma de fogo, ele é encapsulado em uma cápsula de cobre, que é chamada de jaqueta. Dentro dele é o chumbo, né? Ele vem como uma capa, que dá aquele aspecto brilhoso, né? Que quem já teve a oportunidade de ver uma munição sabe que ele fica assim, e dentro tem o chumbo cru, o chumbo cinza. O chumbo, quando esquentado, quando disparado, e portanto esquentado, ele tem uma característica e uma consistência muito mole, ao contrário da cápsula que está em volta dele, que rapidamente é separada, né? E o projétil de chumbo atinge o seu alvo e, portanto, como é mole, se deforma. Então, todos os projéteis originais, eles têm revestimento metálico, que é a chamada jaqueta. E isso não impede com que eles se fragmentem, justamente pela qualidade de consistência do chumbo. Próxima questão, delegado de polícia do Amazonas, ainda lá no norte. O estudo do ímen ainda é muito valorizado na sexologia forense, uma vez que sua lesão pode ser o principal indício de crime contra a dignidade sexual. Em relação à imenologia, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Lesões imenais ao cicatrizarem formam entalhes. Olha, a doutrina separa dois tipos de característica imenal. O entalhe e a rotura. O entalhe ele é congênito, a pessoa nasce com ele. Portanto, o ímen não é aquele buraquinho redondinho, perfeito que nós imaginamos. Ele é deformado naturalmente. E essa deformidade natural é chamada de entalhe. Se a deformidade for oriunda de trauma, de alguma lesão traumática, por exemplo, a primeira relação sexual que a mulher terá, que romperá com esses entalhes e o formato original do ímen, dará origem, portanto, às roturas, que são espécies de entalhes de origem traumática. Portanto, não confundam, entalhes é congênito, a pessoa nasce com ele, roturas é traumático. Nesse caso aqui, lesões imenais dão origem a roturas, não a entalhes, tá? Então a alternativa A está errada. B. As carúnculas mistiformes são retalhos de ímen que formam tubérculos. Carúnculas mistiformes, a mulher quando passa pelo seu primeiro parto, esse parto deixa algumas lesões causadas pela passagem do feto pelo útero, não é? E, portanto, deixa esse rastro, por assim dizer, de carúnculas mistiformes, que é inclusive um indício de que a mulher já teve parto recente ou antigo. As carúnculas permanecem lá. E, portanto, são esses retalhos de pele que formam tubérculos. Tubérculos são pedacinhos de pele pendurada, assim, em português bem claro. Portanto, essa aqui é a questão correta, a alternativa correta, a letra B. Perfeito. Letra C, os entalhes são lesões. Já expliquei isso na alternativa A. Entalhe não é lesão, rotura é oriundo de lesão. Portanto, aqui já está errado, mas um conceito importante que não posso deixar de falar é o final da questão, que trata de ímens complacentes. Ímen complacente é, como o próprio nome já diz, complacente é aquele ímen que ele aceita, tolera, por assim dizer, a relação sexual sem se romper. Isso acontece com mulheres que têm o ímen o orifício imenal, o ósteo imenal, mais largo do que o comum, que permite o ato sexual sem que este ímen se rompa. Letra D. As bordas dos entalhes são regulares quando examinadas após um crime sexual. Olha a confusão. Bordas de entalhes são congênitos, elas não são regulares. O nosso corpo não faz aquela coisa industrial perfeita, redondinha, bem formada. Elas são irregulares. Sobretudo após um crime sexual que pressupõe violência, né, e que tornaria ainda mais irregular dessa vez, roturas e não entalhes. Letra E, finalizando. A caracterização de lesão imenal é necessária para se considerar positivo um crime de estupro. Aqui, olha que interessante, confusão com a parte especial do Código Penal. O crime de estupro é aquele constrangimento mediante violência ou grave ameaça a praticar a condição carnal ou outro ato libidinoso. Então, a lesão imenal jamais será imprescindível para a caracterização de um crime de estupro. Ora, se um beijo lascivo pode caracterizar um crime de estupro, pois é ato libidinoso, não é? A lesão imenal por si só, ela não pode ser tratada como imprescindível. O legislador penal, na parte especial,
quis abranger o maior número de possibilidades de caracterização e consumação desse crime justamente pelo bem jurídico, que é a dignidade sexual, o bem jurídico caríssimo que ele tutela. Portanto, vamos à penúltima, já está no finalzinho, vamos lá, pegar água para o vídeo. Vamos lá, Amazonas. Ao chegar a uma cena de encontro de cadáver, o delegado se deparou com a seguinte situação: o corpo estava suspenso por meio de uma corda presa ao pescoço, havendo também uma ferida pérfuro-cortante no tórax, que não lesou nenhum órgão nobre. Não havia reações vitais nem sangramento volumoso. No local havia ainda uma carta de suicídio produzida no arquivo Word impressa. Sobre a dinâmica do evento e a causa jurídica da morte, o mais provável é, alternativa A, suicídio por haver carta como prova. Ora, a princípio, vejamos o bom senso, hein? Olha o bom senso. O sujeito ele não vai se suicidar-se cravando uma faca ou um instrumento pérfuro-cortante em seu peito, né? Então, a princípio, vamos deixar essa hipótese aqui. Letra B, homicídio, por ter sido produzida uma ferida no tórax após a morte. Bom, é uma hipótese também interessante, né? Vejamos a letra C, suicídio. Só pegar aqui, perfeito. Letra C, suicídio, em situação na qual a vítima tentou antes se matar com o uso de uma arma branca no tórax e desistiu. Lesão de hesitação. Pessoal, lesão de hesitação é aquela quando a pessoa sofre um ataque e tenta se defender usando os braços. E, portanto, se o agressor ataca com uma faca, um instrumento cortante, por exemplo, quando ela se defende, lesões serão encontradas em seus antebraços, em suas mãos, em seus dedos, e essas são as chamadas lesões de hesitação. Portanto, já vamos descartar essa letra C, porque não é crível que um sujeito tente se matar cravando uma faca em seu peito e depois se pendure em enforcamento. Letra D, homicídio, no qual a vítima morreu de forma lenta por causa da hemorragia. Ora, o enunciado já traz que não houve hemorragia, portanto, descartemos essa questão. Tendo sido posteriormente erguida para simular o suicídio. Letra E, suicídio, como ocorrência de agentes vulnerantes. Bom, agentes vulnerantes, como sabemos, é o caso das energias física, mecânica, elétricas, enfim, como já passamos no início da exposição. Portanto, o que chama a atenção é algo seguinte: suicídio nós já podemos descartar porque há elementos, carta de suicídio produzida em Word, que torna a questão impessoal, passível de entendimento pelo delegado de polícia de que aquilo ali não foi produzido pelo indivíduo que está ali pendurado. Então, restamos a analisar as hipóteses de homicídio. Letra B, homicídio, por ter sido produzida uma ferida no tórax após a morte. Veja as características que o enunciado traz. Uma ferida pérfuro-cortante no tórax que não lesou nenhum órgão nobre, não havia reações vitais nem sangramento volumoso. Ora, uma lesão pérfuro-cortante, aquela lesão em acordeon que nós mencionamos no início da aula, gera, por atingimento, claro, de cavidades profundas do corpo humano, sobretudo quando cravada no tórax, um sangramento em alto volume e considerável, de maneira que isso não seria uma característica dessa cena de crime. Portanto, a ausência de sangramento chama a atenção e nos indica que houve e é um caso de homicídio. Façamos um breve, sendo a letra B, claro, a letra certa, a alternativa correta. Façamos um breve resumo aqui do enforcamento. No enforcamento nós temos, claro, a passagem de uma corda ou qualquer outro instrumento que o valha pelo pescoço. O enforcamento típico é aquele cujo nó está na nuca, o enforcamento atípico é aquele cujo nó está na frente, nas laterais, que não na nuca. E nós temos ainda o enforcamento completo ou incompleto, que neste caso trata-se de um enforcamento completo, justamente porque o completo, o sujeito está completamente suspenso, o incompleto, ele está com alguma parte do seu corpo tocando o chão, como por exemplo os pés ou as pernas, não é? Então nós optamos marcamos a letra B como correta, e é a correta, e a letra D também trata de homicídio, no qual diz a letra B, repito, homicídio no qual a vítima morreu de forma lenta por causa da hemorragia. Ora, não há vestígios de sangue, como eu disse, tendo sido posteriormente erguida. Essa poderia gerar confusão, mas por causa da ausência de hemorragia aparente tratada no enunciado, nós a eliminamos. Última questão, vamos lá, guerreiros e guerreiras, estando aqui até agora,
mas tudo por um bom motivo e valerá a pena, eu tenho certeza. O conhecimento das características das feridas é fundamental para que a autoridade policial compreenda a dinâmica dos eventos criminosos que causam lesões corporais. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de ferida elencada às suas características. Letra A, ferida contusa. Contusa, o que é? É um instrumento de grande massa que atinge um tecido corporal. Por exemplo, um soco. Um soco é uma ferida contusa. Características, apresenta bordas regulares e fundo com traves de tecido íntegro. Bom, nós sabemos que a ferida contusa, por ser um instrumento de grande massa e não ter uma forma, um formato delineado, ele não causa, não gera essas bordas regulares, mas sim bordas irregulares. Pensemos, por exemplo, na escoriação. A escoriação, que é aquele arrancamento de tecidos, ele não é regular, ele é todo irregular. Letra B, ferida corto-contusa, que corta e contunde. Exemplo, machado, grande massa, mas tem um gume capaz de cortar. É produzida por objetos que têm massa e gume e tem bordas regulares. É o que a doutrina e a literatura trazem, é exatamente isso. Tem grande massa, um gume cortante e bordas regulares. Apesar de nós não conseguirmos imaginarmos, a princípio, uma lesão causada por machado ser regular, a literatura traz que é a regra, sim, da ferida corto-contusa ter bordas regulares. Letra C. Já marquemos aqui a letra B, então, como a correta. Letra C, ferida pérfuro-contusa. Instrumento que perfura e contunde. É um instrumento de grande massa, mas que tem uma ponta suficiente para perfurar. Portanto, ele contunde e perfura. É o exemplo clássico do projétil de arma de fogo, mas não é só ele. Portanto, exclusivamente, lembrem o que eu disse, exclusivamente, nunca, sempre, jamais. 99% das vezes são questões que estão, alternativas que estão erradas. E este é um caso delas. É causada exclusivamente por projétil de arma de fogo? Não. É o caso clássico de projétil de arma de fogo, mas pode também ser causado por um vergalhão, por exemplo, que é um instrumento de grande massa capaz de perfurar. Portanto, perfura e contunde. Letra D, ferida pérfuro-cortante, um instrumento que perfura e corta. É o exemplo de um punhal, por exemplo, uma faca de 2 gumes. Apresenta grande profundidade, sem sangramento, pois é causada pelo afastamento de tecidos. Há um grande sangramento neste caso, justamente porque, imaginemos, por várias vezes aqui tratado, uma punhalada numa região do tórax que atinge planos profundos do nosso interior, e, portanto, atinge ou pode atingir órgãos vitais e, de qualquer maneira, haverá um abundante sangramento. Portanto, a questão está errada pela ausência de sangramento. Letra E, e última, ferida cortante tem profundidade maior que a extensão, independente de ter um ou mais gumes. Cortante é aquela que não perfura, ela apenas corta e, portanto, só atinge planos superficiais, de maneira que não há profundidade nessas questões. Uma característica delas, e tomem nota que é peculiar e é cobrado, é que elas são lesões em rabo de rato, porque quando nós tracionamos uma faca pela superfície da pele de um indivíduo e atiramos, esse movimento de tirar a faca causa uma espécie de um rastro de ferimento que é chamado pela literatura de rabo de rato. Portanto, questão e alternativa errada. Muito bem, senhores, muito obrigado pela presença e por nos acompanharmos aqui. Novamente, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima para tratarmos da próxima matéria. Bons estudos, boa sorte e contem conosco do Dedicação Delta. Grande abraço.